Olá, eu sou Josicléia Gomes Nunes Rodrigues Eu sou Frederico Rodrigues. e hoje vamos apresentar um tema bastante importante para nós, enquanto docente, enquanto futuro Acadêmico. docente, né? Cicatrizes da sala de aula, o TDAH invisível e a inclusão na atualidade. Preciso me apresentar, né? Sou licenciada em Artes Visuais e Pedagogia, especialista em arte e terapia, tenho especialização também em Educação Profissional e Tecnológica, em psicopedagogia institucional e clínica. Estou cursando letras, né? E também as especializações em atendimento educacional especializado, formação de professores de arte para a escola das adolescências e também sou mestranda em tecnologias emergentes da educação. Sou professora há mais de 5 anos, atuo na rede pública e tenho muitas experiências no que se diz, né, a atendimento de alunos com TDAH, o que me faz sempre continuar pesquisando sobre o assunto. Bom, eu sou acadêmico, licenciatura em matemática, estou me especializando em gestão escolar e sou um aluno diagnosticado com TDAH, Já na fase já na adulta. fase adulta. E aí a gente busca, né, mostrar quais são os impactos do TDAH invisível no passado, né, que antes não havia um diagnóstico preciso para todas as crianças, e como vemos, né, a nossa visão sobre a inclusão na atualidade. Visão de quem está, né, na educação atuando, de quem passou por um processo doloroso e pretende se inserir. Bom, temos aqui uma frase que exemplifica bastante o conteúdo que a gente quer trazer hoje. Às vezes, as mentes mais brilhantes e inteligentes não brilham em testes padronizados, porque elas não têm mentes padronizadas. É uma frase de Diane e exemplifica bastante que ao longo da história muitas pessoas que foram tidas como fora da casinha, loucos ou problemáticos, muitas vezes eram pessoas que não tinham alguma particularidade que não era diagnosticada e por isso sofreram muitos rótulos ao longo da vida. E um exemplo clássico, Albert Einstein, né, que a gente ilustra aqui, foi considerado louco, assim como outros pensadores da época, e por não pensar igual todo mundo, por não seguir um padrão, mas na verdade eram pessoas extremamente inteligentes que não eram compreendidos na sua época. Boa introdução. O que vamos abordar? O que são cicatrizes na sala de aula? Por que, por que falar sobre TDAH invisível? E a contextualização emocional da educação no TDAH. Cicatrizes da sala de aula serão as marcas deixadas por um processo escolar doloroso, né? Aquilo que machucou e deixou seu registro. Tem pessoas que abandonaram a escola por não entender os conteúdos da maneira convencional. Há pessoas, né, que nunca conseguiram aprender, não abandonaram a escola, mas hoje têm uma vida um pouco disfuncional em razão de não ter tido acesso à educação de qualidade. E por isso devemos falar sobre o TDAH invisível, que ainda hoje, mesmo com a constante tecnologia, com as capacitações que acontecem, né, as pesquisas que têm se colocado, ainda há rótulos sobre alunos e pode haver ali um TDAH invisível. O TDAH ele tem um emocional e educacional bastante divergente. Geralmente é uma pessoa que se sente excluída pelo sistema, por pensar fora da caixa, se sente incomum, diferente, anormal, enfim, e é necessário que nós, enquanto educadores, tenhamos uma postura flexível diante da situação de promover uma aprendizagem de qualidade para todos os educandos. Objetivo geral: analisar criticamente as implicações pedagógicas e emocionais da negligência histórica do TDAH no ambiente escolar, discutindo práticas inclusivas e equitativas à luz da legislação educacional vigente. Nossos objetivos específicos, então aqui nós temos discutir como o TDAH era tratado ou ignorado antigamente no passado escolar e suas consequências emocionais e acadêmicas. Identificar as resistências e dificuldades enfrentadas pelos professores na adaptação de conteúdos para alunos com TDAH. Compartilhar relato de uma pessoa com TDAH não diagnosticada na infância e evidenciando os impactos escolares e consequências para a vida adulta. E também discutir sobre os caminhos viáveis para uma educação mais justa, inclusiva e humana, com foco no acolhimento e no respeito às diferenças de cada um.
Características do TDAH. De forma geral, temos duas classificações para o TDAH e elas têm grande impacto no processo de ensino e aprendizagem. Temos o TDAH desatento, do tipo desatento, e também do tipo hiperativo e compulsivo. No TDAH desatento, nós temos dificuldade, né? A pessoa ela tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades por muito tempo, comete erros por descuido, por não prestar atenção em alguns detalhes, né? Parece não escutar quando alguém fala diretamente com ele. É bem comum você estar falando com uma pessoa que tem TDAH e ela está fazendo outra coisa, né? Não segue instruções ou não termina tarefas escolares ou domésticas, enfim. Tem dificuldade em organizar atividades e materiais, evita, né, ou se sente incomodado com tarefas que exigem muito esforço mental prolongado, perde objetos necessários para tarefas, como lápis, livros, materiais escolares, enfim. Distrai-se facilmente com estímulos externos, esquece compromissos e atividades diárias com frequência. Lá no tipo hiperativo compulsivo, o TDAH, a pessoa com TDAH, ela vai ficar mexendo muito com as mãos, com os pés, ou vai se remexer na cadeira, né, o que causa alguns transtornos em sala de aula. Levanta-se da cadeira em sala de aula ou em outras situações em que se espera permanecer sentado, corre ou sobe nas coisas em situações inadequadas. Em adolescentes e adultos, pode ser uma sensação de inquietude, né? Incapaz de brincar ou se envolver em atividades calmamente, está sempre a mil ou a todo vapor, fala em acesso, né? Responde antes mesmo das perguntas serem completadas, possui dificuldade em esperar a sua vez e interrompe ou se intromete nas conversas ou jogos dos outros. É uma situação de TDAH, às vezes parece atrapalhar o andamento da sala de aula, porque pode ser que a turma esteja em silêncio e o TDAH ser o único ali a fazer barulho, se levantar da cadeira, enfim. Mas é uma característica do próprio transtorno, né? De alguma forma, que a quietude, ficar quieto por muito período, vai trazer uma sensação de desconforto para esse sujeito, né? Frederico, como uma pessoa com TDAH, vai contar um pouquinho para a gente o seu tipo de TDAH e como isso impactou no processo de ensino e aprendizagem na infância. Bom, eu sou do tipo desatento, então eu mesclo algumas características do imperativo. Meu foco, 30 minutos estourando, já estou de saco cheio, já perdi, já estou olhando para uma formiga andando na parede, ou estou pensando no mundo da lua, eu sou desse tipo. Tenho dificuldade em organizar algumas atividades, isso aí é característica minha. Esqueço compromissos, eu sou bom para esquecer compromissos. E uma das coisas que mais me incomoda são tarefas ou atividades que determinam muito tempo. Então, por exemplo, quando eu estava na época da escola, atividades como leitura, ou estudo de um determinado capítulo do livro, por exemplo. Então, era muito comum antigamente os professores escreverem bastante no quadro. Aquilo dali era a forma do desastre para mim. Era difícil? Era difícil eu passar muito tempo focado. Então, era comum eu levantar da carteira e falar com outro aluno, puxar assunto, mexer e desenhar, ou, resumindo, eu ficava bagunçando na sala de aula. Na visão dos professores. Na visão dos professores. Só que daí, no caso, era o transtorno, né? Que estava. Outra coisa, eu sempre tinha uma capacidade muito boa de aprendizado, ou seja, então eu pegava o conteúdo de forma mais rápida e eu me sobrava mais tempo ocioso. Então, esse tempo ocioso era difícil eu permanecer na cadeira. Entendi. E aí, né, tem algumas características que vão ser comuns, né, em ambos os tipos, que é um prejuízo no desempenho escolar, social ou profissional, dificuldades com organização, planejamento ou controle de tempo, baixa autoestima e frustração frequente, sensibilidade à rejeição ou a críticas, né, e dificuldades para lidar com regras rígidas e rotinas. Algo a comentar sobre isso? Não. Vamos lá. O passado escolar e o TDAH. A ausência de diagnóstico nos anos anteriores, né, é um dos pontos complicados que existiam muito no passado. Por exemplo, eu fui diagnosticado já na vida adulta. Ou seja, então todo o meu período de escolar, desde o ensino fundamental, creche, ou até chegar no ensino superior, foi sem diagnóstico. Ou seja, então muitos problemas que eu tive, às vezes eu me sentia mal por não me comportar como os demais alunos,
por eu me sentir ali diferente, deslocado no meio de todo mundo, e eu nunca compreendi isso. Eu vim compreender essas particularidades já na vida adulta no pós-diagnóstico. Mas isso me trouxe muitos problemas ao longo da vida acadêmica. Temos a questão também dos preconceitos vivenciados na infância e na adolescência. Como não era diagnosticado, não existia bem um preconceito, então existia mais taxação. Então, por exemplo, era o aluno inconsequente, o aluno bagunceiro, o aluno que não quieta, aquele aluno que está sempre desinteressado na sala de aula, ou sempre atrapalhando a atividade do professor. Antigamente, ou seja, eu estou com 30 anos, ou seja, então estou falando aí de pelo menos 15 anos atrás, o professor tinha aquela figura de ele era o chefe da sala e ele passava o conteúdo, né, todo o conhecimento, os alunos a função do aluno era só sentar na cadeira e absorver aquele conteúdo. E esse processo de ficar sentado na cadeira e só absorver o conteúdo era muito complicado para mim. Por quê? Porque muitas vezes ele estava explicando, eu estava tirando dúvida naquele momento, interrompendo o professor, e o professor muitos não gostavam dessa interrupção. Eu não permanecia muito tempo sentado na minha cadeira porque eu tenho dificuldade de concentração ao longo dos períodos. Tive problemas em questão de notas, então, por exemplo, nota de comportamento, eu nunca tive nota de comportamento, porque eu não tinha dificuldade em me comportar em sala de aula. Eu tenho minha dificuldade principal é copiar e aprender. Ou eu copio, ou eu aprendo. Então, o que eu faço? O professor está copiando, eu estou tirando minhas dúvidas enquanto ele está copiando e estou fazendo micro resumos, ou seja, então uma atividade que levaria, por exemplo, 4, 5 folhas, eu resumo em uma folha, meia folha no máximo, só com os tópicos importantes. E, posteriormente, quando tinha época de prova, então eu ia tirar dúvida com o professor, e muitos professores, por não entender e às vezes se sentir prejudicados, desrespeitados também, no caso, quando eu ficava durante a aula, eu ficava questionando, muitas vezes não tirava as minhas dúvidas, eu tinha que procurar outros professores ou tirar com alunos. Que causou, né, impactos emocionais e acadêmicos, né? Exatamente. Hoje, no caso. Bacana. Temos aqui um pesquisador renomado sobre o TDAH, Barclay. Ele tem diversas publicações que falam as características do TDAH, né? Ele diz que o TDAH não é apenas um problema de atenção ou hiperatividade, mas uma disfunção no controle do comportamento e nas habilidades de planejar, organizar, controlar emoções e seguir metas a longo prazo. O TDAH não é preguiça, não é falta de esforço ou má criação. Há alterações na estrutura do funcionamento cerebral, especialmente nas áreas ligadas ao lobo frontal da pessoa. As pessoas com TDAH, né, têm dificuldade em inibir comportamentos automáticos, que é, por exemplo, ficar balançando, ficar mexendo o pé, a cadeira, enfim, tentar se levantar do lugar, como a gente colocou, né? O que compromete o raciocínio, né, e a memória de trabalho, assim como refletir antes de agir. Muitas das vezes o TDAH é bastante impulsivo, ele já vai lá e faz, sem medir as consequências, né, sem pensar muito no que ele está apontando naquele período. O TDAH afeta não apenas a vida escolar, mas também as relações familiares, sociais, afetivas e profissionais, com consequências duradouras quando não tratado adequadamente. Barclay diz que hoje também, né, tem muito esse conceito, né, que a combinação de medicamentos, intervenções comportamentais, como apoio escolar, né, e orientação familiar, são formas eficazes de lidar com o transtorno. Alguns TDAHs, eles vão precisar da medicação para conseguir estudar, para conseguir fazer a leitura de um texto, enfim, para desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem. Isso não se aplica a todos, por isso é necessário que se faça uma abordagem interdisciplinar, né, com uma equipe multidisciplinar, tanto na saúde quanto na educação, uma parceria para verificar as melhores formas de lidar com o transtorno, né, de acordo com o tipo, de acordo com a criança também. Resistência à docência e à formação continuada. A dificuldade em reconhecer o TDAH como parte de uma inclusão, isso aqui você pode explicar mais se já é professora. O TDAH hoje ele não é visto como uma doença, ele é visto, né, como um transtorno. Então, assim, por ele não constar como uma deficiência, muitos professores apresentam resistência em adaptar atividades, né, ou de colocar aquele aluno como foco da inclusão. Mas sabemos que a legislação diz que o processo de ensino e aprendizagem deve ser acessível para todos os alunos
considerando suas características, né? Então, é necessário que o TDAH seja parte do alvo, seja parte do público incluso, né? Há hoje a falta de formação específica para professores, muitos cursos se voltam apenas para a teoria, com pouca aplicação prática, até porque, infelizmente, são conteúdos que são novos para todos, né? Falta aí a oferta, né, de capacitação adequada que revele como e o que fazer na prática com esse aluno, né? Muitos docentes têm medo de adaptar os conteúdos e adaptar esses métodos de avaliação para o aluno com TDAH, haja visto que os outros podem se sentir prejudicados, os outros alunos, no caso, né? E também, né, os docentes hoje sentem muito medo sobre essa individualização excessiva do aluno com TDAH, de fazer tudo diferente para aquele aluno e acabar se sobrecarregando de outras demandas. Algo a comentar? Como que, né, seria para você se houvesse essa adaptação curricular na sua época, assim? Por exemplo, eu nunca fui um aluno ruim de nota. As notas sempre foram notas boas, porém, alguns pontos específicos eu nunca tive nota. Então, comportamento, como eu já mencionei, era um deles. E era muito com a prática muito comum também no passado, dar nota para o aluno por caderno, atividade copiada. Então, notas que eu também nunca tive, porque meu caderno nunca estava preenchido. Então, o professor passava, sei lá, 4 folhas para me copiar e eu copiava só meia folha. Então, aquele pontinho ali a mais na nota eu nunca tive. Então, acaba complicando bastante. Se a atividade fosse mais reduzida para mim, porque o meu tempo de foco ele é menor do que o aluno dos demais Regular, alunos. né? Isso, o aluno regular. Então, se a atividade fosse reduzida para mim, mais enxuta, eu teria um rendimento maior, né, melhor do que eu tive, e teria uma participação também melhor, porque eu me sentia muitas vezes excluído da sala de aula, porque eu era o diferente da sala. Entendi. Vamos lá. E esse processo não inclusivo, ele gera algumas consequências, né? Que vão do baixo rendimento escolar, já que aquele conteúdo é incompreendido para o aluno com TDAH, na maioria dos casos. Alguns conseguem sim fazer esse acompanhamento, né? Do conteúdo regular, mas outros necessitam de fato de uma atenção mais especial nesse sentido, o que vai causar abandono e evasão. É muito comum que o público TDAH abandone a escola por não se sentir parte daquele ambiente, né? Não se sentir confortável para frequentar a escola ou se julgue incapaz de aprender mesmo. Tais problemas podem causar ansiedade, depressão, baixa autoestima, assim como no futuro a dificuldade de permanência em empregos. É uma função da escola auxiliar nesse diagnóstico, né? Verificar se aquele aluno possui algumas dificuldades, fazer o encaminhamento para os profissionais competentes, né? O que vai contribuir para a própria vida desse indivíduo, já que o TDAH ele não vai ser algo curado no decorrer da vida. Então, se ele já possui acesso a um diagnóstico na escola, consequentemente, ele vai ter melhorias significativas na sua vida futura, né? E conseguir permanecer em emprego, já que a dificuldade de permanecer em emprego hoje para um TDAH não diagnosticado vai de encontro com as dificuldades que ele tem no processo de ensino-aprendizagem, que é não aprendizagem de rotinas, que é se perder, se atrapalhar, deixar de completar alguns serviços e já focar em outras coisas, né? E deixar incompletar determinadas tarefas, enfim. Então, a questão da pessoa com TDAH não é que ela tenha dificuldade de aprendizado, é que ela aprende de forma diferente. O cérebro dela funciona de forma diferente. Entendeu? Então, as pessoas com TDAH tendem a ter uma capacidade de raciocínio e percepção de determinados conteúdos de forma mais rápida. Então, ele tem dificuldade de seguir o processo comum. Então, por exemplo, você está passando um determinado cálculo, por exemplo, de matemática, e o aluno, muitas vezes, na cabeça dele, ele já formulou aquele cálculo e ele já tem a resposta. Então ele se sente entediado em esperar o professor terminar aquela explicação. Assim como, por exemplo, conteúdos como história, como geografia, conteúdos físicos ou fixos, onde o aluno muitas vezes já sabe a resposta que o professor vai chegar, só que ele tem dificuldade de acompanhar. Ou ele deduz, que é muito comum sobre o TDAH, deduzir o que o professor vai falar possivelmente. Então ele tende muito a atrapalhar o professor ali no negócio, e isso também carrega ao longo da vida, ou seja, durante a vida adulta, o cara trabalhando, muitas vezes o supervisor vai falar alguma coisa, o cara acaba cortando, e aí tem aquele funcionário indisciplinado, ou seja, o cara que não cumpre prazo, é o cara que está sempre polerando, sempre
sempre cortando a sua fala, e que muitas vezes acaba atrapalhando a permanência da pessoa naquele emprego. Entendo. Alguns realmente, outros possuem dificuldades em decorrência de como o transtorno é levado pela escola e pelos familiares, porque, querendo ou não, a escola tem parte de culpa na negligência, assim como a família também. Então, vai depender bastante de como é o contexto cultural dessa pessoa. Agora, eu gostaria de fazer umas perguntinhas sobre como foi essas cicatrizes deixadas pela sala de aula, né, a você. Né? Durante essa trajetória escolar que você teve na educação básica, como você se sentia em relação ao seu desempenho e a forma com os professores que lidavam com as suas dificuldades? Qual é o sentimento nesse sentido? Depende muito de qual processo. Como, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino médio, nós estamos falando aí de mais de uma década atrás. Isso. Então, até no estado onde eu cresci, o estudo sobre o TDAH é muito recente. Essa capacitação dos profissionais de educação ela é muito recente. Então, na minha época, existia quase se não se falavam sobre isso. Isso era mais direcionado a grandes centros populacionais e tudo mais. Então, os professores eles vinham da educação tradicional. Então, a educação dos anos 80, dos anos 70, eram os professores que foram formados, que me lecionavam para mim. Ou seja, então era uma educação muito rígida e que o aluno deveria seguir pautadamente aquilo que o professor falava. Então, muitas vezes eu tive conflitos com professores, muitas vezes eu fui colocado para fora da sala de aula, ou seja, eu perdi acesso a uma explicação, eu perdi acesso a um conteúdo que foi ministrado ali. Eu tive dificuldades, tive abandono escolar ali no ensino fundamental. Voltei posteriormente, mas perdi ali um ano letivo da minha vida por causa de dificuldades que eu tinha de adaptação ao processo escolar que era formal naquela época. E já passando para o ensino médio, não. No ensino médio eu já fui uma criança mais participativa, só que com limitações. Então, limitações de escrita, limitações de atividades muito prolongadas, eu permanência no ambiente confinado em sala de aula. Na área da faculdade, já tive um pouco mais de facilidade. Já ter estudado um pouco mais, os professores também já serem mais qualificados, sejam professores mais atuais, mais atualizados. Tive professores excepcionais, eu tive um professor na época da faculdade de matemática financeira que dividiu o quadro dele comigo, a lousa branca, ou seja, então na metade da lousa branca ele passava as perguntas, os cálculos que a gente tinha que fazer, e no outro lado da pergunta, eu com canetão, e ao mesmo tempo que ele estava explicando, eu ia respondendo as perguntas, e sempre de vez em quando tinha uma dúvida do aluno ali, do outro colega de sala ali, sobre aquela interação entre professor e aluno. Então ele percebeu que eu tinha dificuldade em copiar no meu quadro, mas eu tinha facilidade em explicar. Então ele gostava bastante de ele passar o questionário e eu responder no quadro e os alunos tirando dúvida. Então quando eu não conseguia responder, o professor respondia no meu lugar. Então foi uma fase muito boa da minha vida, foi um professor que marcou a minha vida, né, e transformou a minha forma minha perspectiva sobre a educação. Bacana. E quais foram as maiores dificuldades que você julga que, né, que você enfrentou nos estudos antes de saber do TDAH, né? Você já citou algumas, né? E aí você acredita que essas dificuldades poderiam ter sido amenizadas se houvesse uma abordagem pedagógica mais inclusiva, por exemplo, adaptação de atividades, como você mencionou anteriormente, a questão de textos, que eram textos muito longos e isso ainda acontece, né, na atualidade. E os professores que se interessam pela inclusão acabam colocando o texto mais curto, adaptando esses textos para os pontos mais chaves, né, aquilo que realmente importa. Você acha que atividades nesse sentido teriam feito diferença? Olha, eu fico muito feliz em poder ver a educação chegando nesse nível, esse nível de inclusão, porque eu consigo ver o que eu passei no passado, eu consigo enxergar que os alunos hoje eles são incluídos no processo de educação. Eles não precisam se sentir excluídos como eu me senti no passado.
como eu me sentia, pô, eu era o aluno rotulado, eu era o aluno que não se encaixava ali junto com os demais alunos, eu tinha dificuldade em acompanhar o ritmo de aprendizado dos outros alunos, até porque eu tinha dificuldade em permanecer concentrado naquela atividade. Então, ter uma atividade ali mais enxuta, mais voltada para a minha particularidade, eu tenho ciência de que eu teria aprendido melhor, eu não teria saído do ambiente escolar, não teria abandonado o colégio, não teria perdido, né? Coisas que hoje em dia acredito fielmente que tenha reduzido bastante esse processo. Uhum. E assim, depois do diagnóstico, quando você olha para trás, né? O que você gostaria que os seus professores tivessem feito diferente, assim, né? Que tipo de apoio você acha que teria feito a diferença, além da adaptação de atividades? Eu acho que a formação do professor, essa qualificação do professor para compreender essas particularidades é uma importância muito grande. Por quê? Porque possibilita que o aluno desenvolva melhor, ele se sinta ali parte integrante do processo de ensino. Ele não apenas um ouvinte, não, ele vai para o colégio não só por ir, porque é obrigação dele, mas porque ele gosta do ambiente escolar, ele se sinta parte, ele se sinta visto ali pelo professor. Então você acha que faltou um protagonismo estudantil? Não, eu acho que faltou uma formação continuada. Para eles, né? Exatamente, eu acho que faltou. Na época, até porque não tem nem como você julgar, porque na época era algo muito recente. Então, algo que demorou-se muito tempo para se difundir na educação. Então, ver isso hoje acontecendo é muito gratificante. O olhar do professor, né? Sinais e ações frente ao TDAH. Embora os professores não possam formular um diagnóstico, nós podemos fazer algumas observações que vão de encontro ao encaminhamento para a equipe multidisciplinar, né? Nós não podemos rotular, achar, não, que esse menino tem TDAH e pronto. Não. Mas nós podemos fazer alguns apontamentos e sugerir que uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, faça esse diagnóstico, né? Observe, né, e faça diagnóstico. Algumas observações podem ser feitas em sala de aula. A desatenção, né, frequente, se esse menino é muito quieto e com frequência ele não conclui tarefas, esquece instruções, parece muito distraído, fora da caixinha ali dentro do ambiente escolar. A hiperatividade ou inquietação, se levanta sem motivo, fala com excesso, aí tem a agitação motora, né, que são algumas pessoas numeram por tics, né, que a pessoa fica dando tilt, né, aqui na região a gente chama assim. Impulsividade, responde antes da pergunta, interrompe os colegas, dificuldade em esperar. Existem também algumas fichas que podem ser preenchidas nesse sentido a partir de uma observação. Esse aluno ele tem oscilações emocionais, frustração fácil, né, baixa autoestima e sensibilidade à crítica. Se tem o desempenho acadêmico irregular, apesar de ter um potencial cognitivo, né? E o que o professor pode fazer, né? Ele pode registrar esses comportamentos com relação à sua frequência, situações e contextos, evitar rotular ou punir esse aluno, ele deve acolher com empatia. Além de que todos os alunos têm direito ao acesso à educação, independente dele ter um laudo ou não. Alguns professores, antigamente, hoje também, infelizmente, essa prática, se o aluno não terminar a atividade, por exemplo, ele não pode ir para a educação física. Isso não é uma prática legal, inclusive porque ele tem direito do mesmo acesso de estar incluso nas atividades, qualquer atividade que for desenvolvida em sala de aula. O professor pode dialogar com a equipe pedagógica e também com os responsáveis por esse aluno, né, sempre buscando ofertar o melhor, sugerir uma avaliação multiprofissional, psicólogo, neuropediatra e também pelo psiquiatra, aplicar estratégias pedagógicas inclusivas mesmo antes do laudo, considerando que algumas famílias não têm condições de acessar esse laudo com rapidez. Então, se passar 1, 2 anos, 6 meses, enfim, esse aluno estará sendo prejudicado. Então, antes do laudo, adaptar essas atividades, né? Estabelecer uma rotina visual, né? Mostrar para esse aluno o que será feito naquele dia, né? Como será feito. Ter uma divisão de tarefas em partes menores, por exemplo, se o professor irá aplicar 10 exercícios, ele pode reduzir para esse aluno, ser menos exercícios para eles, menos contextualização, né?
ser uma atividade mais direta. A inteligência artificial, inclusive, já ajuda muito nisso, na redução de textos, na redução de atividades, né? Contemplando as habilidades da BNCC, inclusive. Reforço positivo e acolhimento individualizado para esse sujeito. Né? E temos aí alguns conquistas e também desafios na inclusão da atualidade. Você pode falar primeiro? Bom, um dos principais aí que a gente já conhece, que é a nossa políticas públicas de legislação de apoio. As políticas públicas são a inclusão que garante, né, o direito à educação e a qualidade para todos os estudantes, como previsto na LDB, de 96. Lei Brasileira de Inclusão, que também é de 2015, e nos documentos orientadores da educação especial na perspectiva da educação mais inclusiva. Temos também a mais conhecida, que é a BNCC, que são as diretrizes, né, sobre equalidade e diversidade, as quais orientam que a escola deve respeitar as diferenças e promover a equidade, garantindo assim o acesso, a permanência e o desenvolvimento de todos os estudantes, inclusive os com necessidades especiais, como é o caso da DEG. Aí, qual seria o papel do atendimento educacional especializado nesse sentido, que é uma área que eu tenho bastante interesse e sempre busco constantes, né, evoluções para atender, né? O atendimento educacional especializado vai ser um serviço complementar que vai identificar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade para eliminar barreiras de aprendizagem. É aquele profissional que vai atender o aluno no contraturno, respeitando suas particularidades e orientando os professores de como adaptar essas atividades para o aluno. Mas nada impede, né, que o professor em sala de aula, o professor da sala regular, desenvolva pesquisas, busque outros meios para já adaptar as atividades de forma que atenda o aluno com TDAH. Tem-se a importância dos laudos e também dos pareceres multiprofissionais, uma vez que esses laudos, né, auxiliam no reconhecimento da necessidade do aluno e também na formalização de estratégias pedagógicas adaptadas, reforçando o direito à inclusão com base na legalidade, né, na legislação vigente. O TDAH ele tem diversas potencialidades que podem ser exploradas na educação. Uma das principais que mais conhecidas são a criatividade acima da média, né? O indivíduo com TDAH ele tem uma facilidade muito grande em pensar fora da caixa, em propor soluções inovadoras e mais práticas. Ele sempre tende ao lado mais prático da atividade. E o conhecido também que é o alto nível de energia, ou seja, então é uma pessoa muito bem entusiasta, à disposição, gosta de tarefas práticas, dinâmicas, ou seja, atividades como gincanas em sala de aula, ou desafios ali, sempre vai chamar muita atenção desse aluno. Também é uma forma de você elaborar atividades adaptativas para ele, ou seja, então coisas que desenvolvam, aguçem a mente dele, na prática vai trazer um direcionamento maior dele. O hiperfoco, temas de interesse aqui, uma grande capacidade de desempenho, né, e atenção em assuntos que é do interesse dele. Então, cada indivíduo tem um interesse específico em uma determinada área ali, e a pessoa que tem TDAH ele tem um foco excessivo naquele tópico em específico. Que pode ser explorado, né, pelo atendimento educacional especializado. O professor pode investigar quais são as áreas de interesse daquele aluno e adaptar suas atividades, né, para ir de acordo com aquilo. Exatamente. E uma flexibilidade de pensamento. O indivíduo com TDAH ele tem uma capacidade de raciocínio, como eu falei, de pensar fora da caixa. Isso dá ele algumas vantagens. Uma das principais dessa daí é a capacidade de pensar de mente aberta, ou seja, ele é uma pessoa adaptável e com grande capacidade de improvisação em determinados temas. Uma sensibilidade também em empatia. Isso aqui é um pouco seletivo. Então, muitos indivíduos demonstram uma seletividade em relação à percepção emocional e compaixão com os outros. Ou seja, pessoas ali que ele tem a proximidade, que ele se sente conectado, ele é muito empático, né? Ele tem muita compaixão. E ele tem dificuldade, muitas vezes, em se conectar com os demais colegas ou pessoas que circulam a vida dele, que ele não tem tanta intimidade assim. Ele não tem abertura de espaço. Ele não dá abertura para espaço. Já estamos também atenção a múltiplos estímulos, então ele consegue perceber detalhes minúsculos ali, muitas vezes despercebidos. Ou seja, então atividades como charadas, como o que leva a pensar, quebra-cabeças, outras coisas assim são bem chamativas para a pessoa delegada. Caminhos para uma educação mais inclusiva, né, e humana. É necessário a formação continuada dos educadores,
Muitos justificam que a rede não oferece, mas cabe a cada um desenvolver suas capacidades para ser o melhor profissional possível. Então, hoje temos muitos cursos disponibilizados em plataformas à distância, né? Outros são ofertados gratuitamente, enfim. É uma tarefa do próprio docente buscar essa formação para atender todos os alunos. Né? É necessário romper com esses paradigmas tradicionais de acreditar que o professor é o detentor do conteúdo e cabe aos alunos adaptar a sua metodologia de ensino, porque hoje, né, considerando as características da geração atual, é necessário que o professor se adapte a essas novas tecnologias, metodologias, enfim, para que eles possam de fato assimilar o conteúdo, né? As práticas, no entanto, devem ser acessíveis para todos, sempre buscar uma atividade, tipos de atividades que vão acessar a todos, né? Que todos possam vivenciar o mesmo contexto. Escuta ativa individualizada, atualmente recebemos alunos com diferentes problemas pessoais, familiares, enfim, e às vezes aquele aluno só precisa de um incentivo para se manter firme no processo de ensino-aprendizagem. E o professor passa um tempo interessante em sala que pode também desempenhar essa função. É necessário que seja desenvolvida a cultura da empatia e também do acolhimento para todos, inclusive, né, para os alunos que possuem algum transtorno. Avaliações adaptadas. Como dito anteriormente, às vezes o aluno com TDAH, né, falando do TDAH, ele não vai conseguir se concentrar por muito tempo numa avaliação, por exemplo, com 10 questões e com vários textos, né, com muitas imagens, enfim. Então, cabe ao professor fazer uma avaliação adaptada para aquele aluno, de forma com que ele não perca o direito de acesso ao conteúdo e que ele possa fazê-la, né, no seu período. Até porque, muitas das vezes, por ocorrer as distrações, para resolver 5 questões, ele vai gastar ainda mais tempo que uma pessoa, né, que faria 10. Então, assim, é fazer de acordo com as especificações do aluno. Vou mudar aqui a imagem para cá. Bom, e aqui nós temos uma imagem que traz um conto conhecido, né, que é ali a do cisne. E é um exemplo bem prático, né? Que incluir não é pedir que eu me adapte, é aceitar-me como eu sou. A gente, quem assistiu aí o conto da Disney, sabe que na realidade o patinho feio sempre se sentiu deslocado, sempre se sentiu diferente dos demais, dos seus irmãos, de todo mundo à sua volta. Era criticado. Era criticado, muitas vezes julgado, excluído, mas na realidade tudo isso era porque ele era um cisne e não um pato. Ou seja, tinha as próprias particularidades dele que o distinguia dos demais. Isso, né? E tinha seu potencial, né? Só que precisava ser explorado de outras formas. Então, a gente agradece, né? Eu agradeço muito pela atenção de vocês. É uma honra participar de um evento tão grande e contribuir um pouco, né, com o ensino, né? Falar sobre um pouco da educação na contemporaneidade. Agradeço, né? Agradeço o meu parceiro pelo comprometimento, pelo aceito do convite, né, de falar abertamente sobre um assunto que, infelizmente, ainda é pouco explorado na prática. Eu agradeço pela oportunidade de participar do Terceiro Conec. Agradeço também a minha parceira pelo convite. É muito gratificante para mim trazer esse relato pessoal, né, e ver esse processo de evolução na prática da educação ao longo dos anos. E é isso. Peço desculpas, né, pelos momentos de erro e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.